Eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre o tema Evite os excessos, seja saudável e esteja pronto para a vinda de Jesus. E eu quero aqui compartilhar a terceira parte dessa ministração. Porque na verdade essa ministração já teve duas partes. Uma hoje de manhã e uma domingo passado pela manhã. E hoje, se Deus permitir, nós faremos a parte 3. Ali está escrito parte 2, eu não sei se está... É só um erro de digitação, mas na verdade é a parte 3 dessa ministração. Nós vivemos uma sociedade de excessos e hoje pela manhã nós identificamos 3 excessos que têm que ser identificados e combatidos por todos nós. E quais foram esses excessos? Primeiro, a gente falou sobre o excesso de medo. Segundo, nós falamos sobre o excesso de razão. Há pessoas que querem ter razão em todo o tempo, em toda circunstância, em todos os momentos. E nós falamos também sobre o excesso de preocupação. E nessa noite nós queremos falar sobre 3 outros tipos de excesso que nós precisamos identificar e combater. Então vamos a eles. Primeiro excesso que eu gostaria que você prestasse atenção aqui nessa noite. O excesso de adiamento. Diga isso comigo, eu preciso evitar... Mais forte, eu preciso evitar o excesso de adiamento. Ou a palavra mais utilizada e que está no auge é procrastinação. O que é a procrastinação ou o adiamento? É um hábito mau que a gente carrega tentando evitar ou adiar as decisões e posicionamentos que são desconfortáveis para nós. A procrastinação faz a gente evitar ou adiar aquelas decisões que a gente precisa e precisa ser rápida. Um exemplo disso é uma conversa difícil que você tem que ter com alguém que você está adiando. É uma decisão complicada que você está adiando, mas você sabe que ela é necessária, ela é importante, ela é urgente, ela não pode esperar. Então, o adiamento ou a procrastinação e o excesso dele faz muito mal para nós. As pesquisas apontam que nós brasileiros somos famosos por deixar tudo para a última hora. Sim ou não, gente? Por que a gente deixa para a última hora? Porque a gente vai adiando. A gente pode fazer hoje, mas por que não fazer amanhã? A gente pode fazer amanhã, que é o último dia útil do mês, mas por que não fazer dia 10 ou dia 15? A gente vai adiando. E esses adiamentos vão construindo em nós uma fortaleza, uma linha de pensamento, uma mentalidade de procrastinação. E aí sabe o que acontece? A gente transfere isso para todas as áreas da nossa vida. Tudo que a gente precisa fazer urgente, a gente acaba adiando. Tudo que precisa ser feito já, a gente deixa para fazer na semana que vem ou no mês que vem. Tem um livro chamado Equilíbrio e Resultado. Esse livro, ele traz o seguinte tema: por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Esse é um livro de 2012 e ele fez uma pesquisa, o autor desse livro fez uma pesquisa sobre as 4 coisas que o brasileiro mais adia. Vamos a elas. Primeiro, o brasileiro adia uma atividade, uma rotina de exercício físico. Aqui não, aqui não. Isso aqui é para o livro. Não é a gente. O brasileiro está comprovado, irmão, cientificamente, é pesquisa, tá? O nome do livro pega aí, Equilíbrio e Resultado, por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, de 2012. O autor fez uma pesquisa e chegou a esses 4 resultados do que o brasileiro mais adia. Primeiro, exercício físico. Segundo, o brasileiro adia as leituras que ele precisa fazer. Ele não gosta de ler. E as leituras que lhe são preciosas, que vão trazer conhecimento, que vão trazer esclarecimento, ele vai adiando. Ele vai adiando. Terceiro, a pesquisa apontou que o brasileiro adia os cuidados com a sua saúde. A sua saúde fica no final da fila de prioridades.
Ele não cuida da sua saúde. E em quarto lugar, o brasileiro adia a necessidade de fazer um planejamento financeiro. Ele gasta desordenadamente, e aí ele bota a culpa que recebe pouco. Ah, eu recebo pouco. E o lance não é o quanto que a gente recebe, é o quanto que a gente gasta. Eu tenho testemunhos aqui na igreja, já falei isso e repito, irmãos, de gente que ganha um salário mínimo, R$ 1.412. A pessoa dá dízimo, a pessoa ajuda a fazer compra de casa, a pessoa paga as contas da casa e a pessoa ainda investe com R$ 1.412. Então a desculpa não é o quanto a gente ganha, a desculpa é o quanto que a gente gasta, a gente está gastando mal. E todas essas decisões, a gente vai adiando, a gente vai empurrando para frente. Ah, eu faço exercício físico, eu começo uma rotina em janeiro. Eu começo exercício físico na segunda. Aí parece que essa segunda nunca chega, né? Eu começo a ler depois, eu começo a cuidar da minha saúde depois. A pergunta que não quer se calar: vai dar tempo de você cuidar disso depois? Porque para algumas pessoas não dá tempo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5, versículo 15. Portanto, vejam prudentemente como andais, não como nécios ou como tolos, mas como gente, o que, gente? Sábia. Versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E em dias maus, a gente precisa remir o tempo. O que é remir o tempo? É usar o tempo com sabedoria, é administrar bem o tempo, é fazer boa gestão do tempo. Pastor, eu não sei fazer isso. Procure alguém que sabe. Seja humilde. Aprenda com alguém que já está praticando isso. Isso é cristão também. Eu não sei remir o tempo e não quero que ninguém me ensine. Isso se chama soberba, orgulho. Pede informação para alguém que já está praticando. Alguém que está vivendo isso. Então, os dias são maus, a gente precisa administrar o tempo com sabedoria e aproveitar bem as oportunidades, porque fazendo isto, olha o versículo 15, a gente não vai ser nécio. Volta no 15, por favor, Samuel. A gente não vai ser tolo. A gente vai ser o quê? Sábios. Sábios. Por que precisamos parar de adiar? Porque o amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence. Eu gostaria de dizer para você aqui, deixe para o ano que vem, já estamos no finalzinho do ano. As decisões que você precisa tomar, pode deixar para 1º de janeiro de 2025. Mas eu seria um insensato, um tolo, se eu fizesse isso. Sabe por quê? Porque eu não sei se você chega em janeiro de 2025. Eu não sei se eu chego aos próximos 10 minutos. Eu posso cair aqui, tombar e o Senhor me levar para a eternidade. Então essa história de que eu posso adiar porque o amanhã está garantido, a gente não tem essa certeza. A gente precisa parar de mentir para nós mesmos. Temos que parar de enganar nós mesmos. A gente não tem certeza do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Tiago capítulo 4, olha o que diz o versículo 13. Tiago 4, 13. Eia, agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos quanto tempo? E lá faremos o quê? Ou seja, vamos fazer negócio nessa viagem de negócios. Olha o que diz o versículo 14. Digo-vos que vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida é um vapor
que aparece e pouco depois desaparece. A vida é como uma fumaça. Hoje nós estamos aqui, no próximo minuto você não consegue garantir absolutamente nada. É um vapor que aparece e logo desaparece. Então, pastor, se eu não posso adiar, eu não posso ser excessivo em procrastinar, em adiar, o que eu devo fazer? Versículo 15 traz a resposta. Olha o que diz o verso 15. Vocês podem ler? 1, 2, 3. É o bom e velho se Deus quiser. Se Deus quiser. Essa expressão tem autoridade. Essa expressão tem a ver com a vontade de Deus. Essa expressão tem a ver com nós dizermos: eu não sou senhor do meu destino, mas eu tenho um Deus no céu que cuida de mim. Essa expressão significa submissão, significa rendição, significa dependência de Deus. Se o Senhor quiser, a gente vai fazer isso ou aquilo. Mas se Ele não quiser, a gente não faz. Então, o risco da gente ficar adiando é exatamente esse. O risco de não chegar o dia do nosso adiamento. Por quê? Porque o amanhã não nos pertence. Como a gente vence a procrastinação? De duas formas. Eu coloquei duas, você pode aumentar essa lista, tá bom? Primeira forma, estabeleça prazos curtos para você agir. Estabeleça prazos curtos para você cumprir uma determinada missão, um determinado objetivo. Não é aquele prazo dilatado, né? Você tem que fazer alguma coisa um planejamento financeiro e você diz: não, em 2030 eu vou planejar as minhas finanças. Ei, irmão, 2030 você não sabe nem se vai estar aqui mais. No lugar disso, olha uma sugestão de planejamento. Até o final do ano, eu encerro o ano com um planejamento financeiro que vai me potencializar para 2030 eu alcançar as minhas metas para a glória do Senhor. Olha a diferença. Não adia. Se você sabe que tem áreas da sua vida que precisam ser organizadas, não adia. Por quê? Porque nós não somos senhores do nosso destino. Segundo lugar, segunda forma de vencer a procrastinação: tenha alguém de confiança para você prestar contas e para ser um facilitador na tua vida, para que você cumpra os objetivos estabelecidos. Tenha alguém de Deus, desculpe, opa, microfone ligado, esqueci. Tenha alguém de Deus na sua vida como um facilitador. Aqui nós usamos a expressão discipulador. Procure uma pessoa para você prestar contas da sua vida espontaneamente. Espontaneamente. Irmão, Felipe, eu preciso até o final do ano limpar o meu nome no SPC. Felipe, você tem liberdade de me procurar mês a mês até dezembro para ver se o meu nome está limpo no SPC. Tá bom, Felipe? O meu nome, graças a Deus, não está no SPC mais. Estou dando exemplos. Conceda a alguém a liberdade de te acompanhar no processo de você chegar no seu objetivo. Isso é uma forma boa de você vencer a procrastinação. Então, primeiro excesso que a gente tem que identificar e remover o excesso do adiamento. Segundo excesso é o excesso de negatividade. Diga comigo isso. Eu preciso vencer o excesso de negatividade. O excesso de negatividade se manifesta com um desânimo, com uma mentalidade cética. As pessoas se transformam em céticos, não acreditam e duvidam de tudo e de todos. O excesso de negatividade faz a gente carregar uma expectativa horrível
de que o pior vai acontecer conosco a qualquer momento. Quem é negativo já acorda de manhã pensando com que pé vai pisar no chão. Ai meu Deus, não posso pisar com o pé esquerdo, eu vou descer da cama com o pé direito. A pessoa já fica fazendo cálculo de qualquer, por menor que seja o risco na vida dela. Então o excesso de negatividade compromete a nossa capacidade de enxergar coisas boas. A vida é bela, gente. Tem coisas boas de Deus na nossa vida, sim. Pastor, mas o mundo está acabando, Jesus está voltando, há pestes, há guerras, há desastres naturais, sim. Mas a vida vale a pena viver, irmão. Tem coisas boas reservadas de Deus para cada um de nós. Alguém diz amém para isso? Amém. A gente precisa ter cuidado, irmãos, com pensamentos negativos. O excesso de negatividade, quando ele é acolhido e desenvolvido, ele pode adoecer a gente. Pessoas chegam ao estado depressivo, começando por uma negatividade que foi acolhida no coração e foi desenvolvida. E etapa após etapa, aquilo foi desenvolvendo, foi crescendo, e chegou a um ponto da pessoa ficar deprimida e ter depressão. Então o excesso de negatividade pode desencadear doenças, pode fazer a gente não ter perspectiva de vida. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4:8. Filipenses 4:8. É o texto que está aí, Samuel, obrigado. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, terminem. No que a gente tem que pensar? Em todas essas coisas que o versículo está citando. Você tem que pensar nas coisas verdadeiras, você tem que pensar nas coisas honestas, nas coisas justas, nas coisas puras, nas coisas amáveis, nas coisas que têm fama, nas coisas que são virtuosas. É isso que a gente tem que pensar. Substitui o pensamento negativo por pensamentos puros, por pensamentos de Deus. Isso com certeza vai fazer a negatividade ser afastada do seu coração. Jesus disse em Mateus 15:18 que o que sai da boca procede do coração. O que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Olha o que diz o verso 19: porque do coração do homem procedem o que, gente? O que mais? O que mais? Tudo isso procede do interior humano, do coração, dos pensamentos. Todo pensamento tem o potencial de virar uma emoção. E se aquilo vira uma emoção, para se transformar numa ação, é muito rápido. Então, se você não quer ter ações erradas, corrija o que você sente. Se você não quer ter sentimentos errados, corrija o que você pensa. Por isso que Filipenses 4:8 vai dizer no que a gente tem que pensar. A gente tem que fazer boa gestão do que a gente pensa. A sua mente não é uma lata de lixo para o diabo colocar qualquer tipo de pensamento. A sua mente não é um depósito de lixo para o diabo colocar qualquer coisa. Então, faça gestão do que você pensa. Não aceite alguns pensamentos. Recuse, renuncie, ore, denuncie esses pensamentos. Verbaliza eles em oração. E diga: Senhor, eu não aceito pensar isso. Eu não aceito. Isso é do inferno. Isso não vai ter lugar na minha vida. E no lugar disso, eu decido pensar
aquilo que é puro, aquilo que é honesto, aquilo que tem boa fama, aquilo que é virtuoso. Verbalize essas coisas. E aí a gente está mudando o que a gente pensa. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que saem as atitudes da nossa vida. É do coração, irmão. É do coração. Ou a gente administra o que a gente pensa, ou a gente corre o risco de encher a nossa mente de outro tipo de pensamento. E pior ainda, deixar a nossa mente vazia. E a sabedoria antiga diz que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Sua mente está vazia? Você está conservando e acumulando pensamentos totalmente reprovados? Para isso virar um sentimento, ó, é 1, 2. Para isso virar uma ação depois, então, é 1, 2. Então, intercepta antes. Intercepta antes. Para esse fluxo, interrompe esse processo antes. Interceptando os pensamentos. Então, nós precisamos tomar cuidado com o excesso de negatividade. Em terceiro lugar, no outro extremo, nós temos que tomar cuidado com o excesso do que, gente? Tem gente que é muito positiva, irmão. Está doido. E aí, como é que estão as coisas? Está tudo bem. Está tudo bem? Certeza? Sim, está tudo bem. Uma mentira isso. Está ruim, irmão. É porque a pessoa pensa assim, não, eu não quero ser negativo. Eu quero dizer que as coisas estão boas. Então, ela vai para o outro extremo, que é o excesso de positividade. E no excesso de positividade, até o nome que os profissionais da área de saúde mental estão utilizando agora, sabe qual é o nome? É positividade tóxica. O que é isso? É aquela falsa ideia de que ter pensamento positivo é suficiente. Só pensar positivo é suficiente. Já ouviu alguém te falar assim? Ai, pensa positivo. Como se pensar positivo resolvesse a nossa vida. Pensar positivo ajuda, mas não resolve. Por que só ajuda e não resolve? Porque pensar positivo é apenas uma etapa do processo. Você precisa pensar positivo, você precisa sentir positivo e você precisa agir positivo. O que resolve a nossa vida é o processo completo. Só pensar positivo não resolve, irmão. Você vai morrer pensando positivo e as coisas não vão acontecer. Eu vou pensar positivo que eu vou ter uma grande quantia na minha conta. Não trabalha não para você ver. Eu vou pensar positivo que eu vou ter um mestrado, uma pós-graduação em tal área. Eu vou pensar positivo. Não estude não para você ver. Pensar positivo é só parte do processo. Então, o excesso de positividade está deixando muita gente frustrada. Por quê? Se aquilo que você planejou e colocou o pensamento positivo não se realiza, vem o baque da frustração. E quando a frustração chega, meu irmão, se você não tiver Jesus na sua vida, se você não tiver o Espírito Santo te constrangendo, te reposicionando, a sua vida tende a sofrer prejuízos terríveis. A gente aprende com Jesus, irmãos, que excesso de positividade não resolve, sabe por quê? Jesus nos ensina que antes de ficar melhor, às vezes as coisas têm que ficar pior. Eu vou repetir isso. Antes de ficar melhor, algumas coisas têm que ficar pior. Pastor, onde Jesus ensinou isso? Eu te explico.
Para que pães e peixes fossem multiplicados, havia a necessidade de surgir um cenário de fome e escassez. Só teve multiplicação de pão e peixe porque teve alguém com fome, alguém com escassez. Para que doentes fossem restaurados durante todo o evangelho de Cristo, ele curou muitos doentes, sim ou não? Para que os doentes fossem curados, primeiro tinha que chegar a doença até eles. A coisa tinha que piorar antes de melhorar. Para que mortos fossem ressuscitados, olha isso, tinha que ter gente que morresse. Porque você não ressuscita a gente viva, você ressuscita a gente morta. Antes de acontecer grandes milagres, tem que existir cenários extremamente desafiadores. Multiplicação de pão e peixe, teve fome. Cura de enfermos, teve doença. Ressurreição, teve mortos. Então, essa ideia, esse falso senso de apenas o pensamento positivo resolve, eu estou aqui para ser muito honesto com você e dizer, não resolve. Não resolve. Isso é apenas parte de um processo maior. Pastor, a minha vida não tem como ficar pior. A minha vida não tem como piorar, pastor. Eu já cheguei na rachadura do fundo do poço. Meu casamento só é um milagre. Para eu não ser mandado embora nesse final de setembro, só um milagre. Para que aquela pessoa que me deve, ela me pague o que deve, só um milagre. Eu quero declarar que toda situação desafiadora é um cenário perfeito para que Deus opere um milagre. Toda e qualquer situação desafiadora. Então eu tenho que ser positivo? Não, você tem que ter fé. Fé. Somos chamados a ver a mão de Deus em todas as situações, por mais terríveis que elas sejam. A mão de Deus está conosco, irmãos. Romanos 8, 28, é o último texto que eu vou ler e eu peço para o Ministério de Louvor já se posicionar aqui, por favor. Eu gostaria que você lesse esse texto. Na conta do 3, 1, 2, 3. Percebam o começo desse versículo. Sabemos. Temos convicção, temos certeza. Isso não é uma especulação, é uma convicção. E qual é a convicção? Todas as coisas estão cooperando. Todas as coisas estão cooperando. Estão cooperando para o quê? Para o meu bem, para o seu bem. Esse cenário ruim da sua vida está cooperando para que algo bom surja dele. Acho que você não entendeu isso. O cenário ruim coopera para que algo bom surja. Irmão, como é que você vai valorizar algo bom se você não teve num cenário ruim? Como? Como é que você vai valorizar a provisão sendo que você nunca viveu escassez? Como é que você vai valorizar uma restauração como a Suzy e o Everton testemunharam aqui, se você não foi ferido, não tem traumas na sua jornada, não teve vícios, não teve comportamentos disfuncionais? Como é que você vai valorizar uma restauração sendo que você nunca viveu isso? Então a gente tem que parar de romantizar as coisas. O que é romantizar? É achar, não, viver com Jesus é um verdadeiro mar de rosas. Nada vai me acontecer. O Senhor vai me livrar de tudo. Eu vou ser guardado de tudo. Ei, Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Nós teremos aflição.
nós teremos desafios, nós teremos problemas, nós teremos dificuldades, mas a gente vai ter também a presença de Jesus conosco. E a presença de Jesus, irmão, faz toda a diferença. A presença de Jesus faz toda a diferença. Eu gostaria que você pensasse quais são os excessos que você carrega na sua vida. Eu gostaria que em oração nessa noite, você recusasse e deixasse esses excessos hoje. Sabe por quê? Todo o excesso adoece você. Todo o excesso prejudica a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, a sua saúde física. Todo o excesso é prejudicial. E o que Jesus quer? Ele quer que você viva uma vida saudável, uma vida boa, porque Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração, e se você tem algo para falar para Ele, fale agora. Se você tem algo para falar para Jesus, fale agora. Jesus, nós queremos colocar diante de Ti cada excesso que nós carregamos. Nós temos excessos, hábitos que são adoecidos. Nós adiamos o que precisa ser feito. Nós temos dificuldade de reconhecer os dons e a sabedoria que os outros carregam. Nós temos traumas que estão definindo o nosso comportamento hoje. E nós queremos, Senhor, aos Teus pés, deixar todo e qualquer excesso. Essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite que o Senhor nos liberta de todo jugo, de todo peso, de toda bagagem desnecessária. Por isso nós queremos deixar aos Teus pés nesse momento cada problema, cada dificuldade, cada angústia, cada dor, cada medo, cada experiência dolorosa e angustiante da nossa história. Nós queremos colocar aos Teus pés neste momento, Senhor, e nos livrar de todo excesso desnecessário, de toda bagagem desnecessária que torna a nossa viagem, a nossa jornada pesada, a nossa viagem, Senhor, fadigante. Muitos de nós estamos cansados, porque estamos carregando bagagem extra, estamos carregando bagagens que o Senhor não disse que deveríamos carregar. Por isso, Senhor, nós colocamos essas bagagens aos Teus pés. Oh Jesus, o Senhor prometeu dar alívio. O Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. E o Senhor disse: eu vos aliviarei. E eu te peço, Senhor, que a Tua igreja tenha alívio na jornada. Que o Teu povo seja tocado, Senhor, com sabedoria do alto, com discernimento espiritual. Se você pode, se coloque de pé agora. Se você pode continuar orando, levante as suas mãos em oração, em gratidão ao Senhor. Sim, Jesus, nós somos gratos porque algo está mudando no curso da nossa história. Algo está mudando em nossas vidas. Há padrões de pensamento sendo alterados aqui nessa noite. Há padrões de sentimentos sendo alterados aqui nessa noite.
Há padrões de atitude sendo mudados aqui nessa noite. Oh Jesus, está escrito: conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E eu declaro que a verdade que carrega a palavra nos liberta. Nos liberta. Agradeça ao Senhor, por favor, solte palavras de gratidão a Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor é aquele que torna a nossa jornada leve. A nossa jornada não precisa ser pesada, ela pode ser leve. Obrigado, Senhor. Vamos adorá-lo.